Conforme constou no artigo 360 a 367 do Código Civil, no qual fala sobre inovação, primeiramente trazemos um conceito sobre o que é inovação. Inovação é um ato de se criar uma nova obrigação, a partir de uma já existente, não sendo uma transformação da obrigação original, mas sim uma extinção com uma nova obrigação surgindo no lugar. Sendo assim, ela é criada para extinguir. Neste norte, conforme exposto no artigo 360, caput, dá-se a inovação, inciso 1º, quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Conforme conceitua a doutrina, existe inovação quando as partes criam obrigação nova para extinguir uma antiga. Assim, a inovação é um modo de extinção de obrigações. Todavia, ao mesmo tempo que através dela a primitiva obrigação perece, uma outra surge no lugar, tomando seu lugar. Vale lembrar que o surgimento desta última é a que produz a extinção da anterior. Vale lembrar também que sem as partes terem a intenção inequívoca de inovar, extinguindo o vínculo obrigacional anterior, não há que se falar em inovação. Sendo assim, salienta-se que a inovação não se presume. Agora veremos o que diz o inciso 2º do artigo 360 do Código Civil. Quando o novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor. Conforme conceituou o artigo 360, inciso 2º, também existe a novação subjetiva, no qual ocorre pela mudança do credor ou do devedor. No entanto, pode haver delegação com novação ou sem ela. Existe apenas delegação quando o credor aceita o novo devedor, sem renunciar, sem abrir mãos de seus direitos contra o primitivo devedor. Sendo assim, não haverá novação. Só haverá novação com a delegação quando o primitivo devedor é excluído. A substituição do devedor na relação obrigacional só gera novação se o credor concordar em liberar o devedor originário, aceitando o novo devedor, pondo fim ao débito existente contra aquele liberando do vínculo. Agora veremos o que consta no inciso 3º, quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Sendo assim, na modalidade de inovação subjetiva por expromissão, um terceiro assume a dívida do devedor originário, substituindo sem o assentimento deste, sendo que o credor concorde com tal mudança. Agora veremos no que diz o artigo 361 do Código Civil. Não havendo ânimo de inovar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Conforme se expõe no artigo 361, verifica-se que o ânimos novandi é o elemento psicológico do negócio. Sendo assim, para que haja inovação, é mister entre as partes conscientemente, além de desejarem extinguir uma obrigação e criar outra, queiram também que a criação desta última seja a causa de extinção da primeira. Se o ânimo de inovar não se revela expressamente, deve-se entender que as partes quiseram apenas confirmar o negócio anterior, sem alterá-lo. Agora veremos. O artigo 362 do Código Civil nos mostra que a novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente de consentimento deste. Ou seja, a característica dessa modalidade é prescindir do consentimento do devedor. A expromissão, já referida, é, portanto, outra modalidade de inovação subjetiva passiva. É uma forma que se pode dizer de expulsão do devedor originário, ou seja, é quando ocorre a expulsão do devedor originário. É essa mesma a noção da origem latina do vocabulário, ou seja, um terceiro assume a dívida do devedor originário com o que concorda o credor. Não há necessidade de concordância do primeiro devedor, conforme estampa esse artigo. A situação vem evidentemente em benefício do credor, que aceitará um devedor em melhores condições de adimplir. Ou seja, as relações entre o primativo devedor e o novo são irrelevantes para o credor e para o instituto da novação. Da mesma forma que ocorre na delegação, deve existir a liberação de responsabilidade do primeiro devedor.
deve existir, em síntese, a intenção de novar, ou seja, o novo devedor, um amigo do primativo, por exemplo, chega até o credor e diz que deseja, desde aquele, a oportunidade de ser o responsável pelo débito. Ou seja, o credor da quitação ao devedor primativo contrai a nova obrigação ao amigo que se apresentou. Ou seja, é isso. O artigo 363 do Código Civil, eles nos traz que, se o novo devedor for insolvente, não tem o credor que o aceitou, ou seja, ação regressiva contra o primeiro, salvo se este obteve por má fé a substituição. Então, só ocorrerá ação regressiva contra o primeiro, salvo se este obteve por má fé a substituição. Então, esse artigo cuida da insolvência do novo devedor. O credor assume o novo devedor por sua conta e risco, ou seja, exonera o primativo devedor. Não terá ação regressiva contra este, no caso da insolvência deste. Ou seja, a lei abre exceção no caso de má-fé. No caso de má-fé, a lei vai abrir uma exceção. Terá o credor de provar que a novação subjetiva passiva foi obtida justamente com o fito de não ser saldada a nova dívida. O caso é raro na prática. A prova, sim, é difícil. O devedor primativo, por exemplo, pode ter ocultado maliciosamente o estado pré-falimentar do novo devedor. Ou seja, nesse caso, haverá o direito regresso. Ou seja, se a própria lei fala em ação regressiva, não se trata de reviver a obrigação anterior. No caso da obrigação anterior fosse repristinada, ou seja, renascida, não haverá necessidade de a lei falar em ação regressiva. Então, tal conclusão é importante. Uma vez que não extinto mais a obrigação anterior, mas mero direito regresso, desaparecem as garantias. Como a novação extingue, em síntese, a obrigação, paralisam-se os juros e a correção monetária. Cessa o estado de demora se eventualmente existisse no tocante da dívida extinta. O artigo 364 do Código Civil, ele nos traz, ou seja, que a novação extingue os acessórios e as garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Sempre que não houver estipulação em contrário, a novação extingue os acessórios e as garantias da dívida. Então, não aproveitará, contudo, o credor ressalvar o penhor da hipoteca ou anticrese. Os bens dados em garantia pertencem a terceiro que não foi parte da novação. Ou seja, como dizemos, o principal efeito da novação é extinguir a dívida primativa. Na nova obrigação, ou há um novo objeto, ou um novo credor, ou um novo devedor. Com a criação da nova obrigação, extingue-se os acessórios e as garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Ou seja, sempre que não houver estipulação em contrário, vai extinguir os acessórios e as garantias da dívida. Então, isso se aplica entre as partes contratantes. Se há garantias ofertadas por terceiros só com o consentimento desses, persistirão as garantias conforme a segunda parte desse artigo. Cuida-se do princípio pelo qual os acessórios seguem o principal. Agora veremos o que diz o artigo 365 do Código Civil. Operada a novação entre o credor e um dos devedores solidários, somente sobre os bens do que contrair a nova obrigação subsistem as preferências e garantias do crédito novado. Os outros devedores solidários ficam por esse
fato exonerados. Sendo assim, somente serão obrigados a continuarem com as novas obrigações os devedores que se comprometerem com a nova obrigação. Artigo 366 do Código Civil. Importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor principal. A doutrina traz o dispositivo em questão, assim como no artigo 364 do Código Civil, protege o interesse de terceiros, nos casos de inovação havida sem seu consentimento. Em relação à garantia pessoal, prevê o artigo 366 do Código Civil que se a inovação foi feita sem o seu consenso do fiador, há a sua exoneração. Em outras palavras, a lei exige que o fiador consinta para que permaneça obrigado em face da obrigação novada. Assim, se ele não consentir, está consequentemente liberado. Já no artigo 367 do Código Civil, salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de inovação obrigações nulas ou extintas. A doutrina traz que nada é discutível na possibilidade de inovação de obrigações anuláveis, dada a possibilidade de que sejam ratificadas pelo devedor, nos casos de defeito sanável. Em casos de inovação de obrigações anuláveis, há automaticamente a confirmação do vínculo no ato da novação, inexistindo a necessidade que as partes deem declaração expressa nesse sentido. Nos casos de anulações extintas e nulas, a impossibilidade de inovação decorre justamente do caráter extintivo e substitutivo do intuito em si. Nessa hipótese, não haveria obrigação a ser extinta e substituída e logo não há como se operar a extinção. A extinção não se pode dar sobre o vácuo. No entanto, se houver a renúncia do devedor, a prescrição já concretiza em seu favor. A novação poderá ocorrer regularmente. Na modificação ou revisão de um contrato por si só, já indica que o contrato não perdeu seu objeto. Agora vamos trazer um pouco do conceito de novação. A novação é uma operação jurídica do direito das obrigações que consiste em criar uma nova obrigação, substituindo e extinguindo a obrigação anterior e originária. O próprio termo novar já é utilizado no vocabulário jurídico para se referir ao ato de se criar uma nova obrigação. Existem 3 espécies de inovação: objetiva, subjetiva e a doutrina traz a terceira, subjetiva e objetiva. Na inovação objetiva é a substituição da obrigação por uma nova obrigação. Um exemplo disso é: imagine que um banco resolva renegociar juntamente com seu devedor a dívida do mesmo. Então, há uma troca de dívida antiga por uma nova, por estipulação de um novo contrato. Na inovação subjetiva, pode ser passiva ou ativa. Aqui não substitui uma obrigação por uma nova obrigação, mas sim o polo passivo ou ativo da obrigação. No caso de alteração do polo passivo, é a novação subjetiva passiva, que é a alteração do devedor. Aqui pode ser por expromissão ou delegação. Por novação subjetiva passiva por expromissão, quando não tem participação do antigo devedor. Já a novação subjetiva passiva por delegação, o devedor antigo apresenta novo devedor para ocupar seu lugar e cumprir a obrigação. No caso de alteração do polo ativo, a novação subjetiva ativa, que é a alteração do credor na obrigação. Então, na novação subjetiva objetiva, é uma novação criada pela doutrina, não está expresso no Código Civil. É quando você tem alteração do objeto e de um dos sujeitos da obrigação, seja ativo ou passivo. É uma mescla da novação subjetiva com a objetiva. Existem 3 requisitos elencados por Orlando Gomes, segundo ele, para estar configurado concorre 3 elementos. A existência jurídica de obrigação é a primeira. Na segunda, a construção de uma nova obrigação. E, por fim, o ânimo de inovar, animus novandi. Assim finalizamos o trabalho sobre inovação, capítulo 6 do Código Civil.